Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula de Cálculo 2 e nesta aula a gente vai falar sobre curvas no plano e no espaço, tá ok? Bom pessoal, então agora praticamente que a gente começa realmente os assuntos de um Cálculo 2 mesmo, tá? O que a gente estava fazendo era de funções de uma variável, então geralmente é considerado como parte ainda do Cálculo 1, tá? Então agora a gente vai realmente começar a trabalhar com funções que abrangem maiores espaços, ok? Então antes disso eu vou fazer uma introdução aqui, pessoal, falando, né, comentando os aspectos gerais do cálculo, né? O passo inicial que a gente vai dar agora nessa etapa, ok? Muito bem, então qual é o objeto de estudo do cálculo, pessoal? Tanto do cálculo 1 quanto do cálculo 2, né? Vai ser também objeto de estudo do cálculo 3, tá? São funções, tá? Então lá no início, por isso que lá no início de cálculo 1, a gente estuda funções, né? Para entender o que são funções, como elas, quais são seus componentes, né? Tudo isso a gente estuda lá no início de cálculo 2, de cálculo 1, para chegar agora e poder estudar, né, todos os seus itens, né? Então, pessoal, a gente estudava funções lá no cálculo 1. Então vamos colocar aqui cálculo 1. Lá no cálculo 1, então a gente estudava então funções, né, de uma variável. Então a gente tinha aqui funções, né? Recordando o que é uma função. Então uma função ela tem três componentes, né? Tem três itens. Uma função é como se fosse uma regra, é uma lei que associa elementos de um certo conjunto em elementos de outro conjunto, tá? Então esse aqui é o diagrama, né, que a gente sempre representa quando a gente quer falar de função. Os elementos que a gente vai utilizar aqui, que vai associar, que vão partir as flechinhas, né? Então aqui eu tenho os meus elementos aqui e a partir desse eu vou associar esse com outro ponto aqui, vou associar esse com outro ponto aqui, vou associar esse com outro ponto, pode ser o mesmo aqui, vou associar esse com um ponto aqui, tá? Então aqui é a nossa função, tá? De onde essa função está saindo, né? Os pontos que eu estou pegando para serem associados a outros pontos, a gente chama esse conjunto de partida como sendo o domínio, tá? Então esse aqui é o domínio, tá? Domínio da minha função f, tá? O que mais? Qual é outro item que compõe uma função? Bom, aqui a gente tem um outro conjunto, né? Que é o conjunto que vai ser levado, né? Esses pontos aqui, tá? Então, esse conjunto aqui, onde as flechinhas chegam, né? Então aqui a gente tem as flechinhas chegando. Tá? Onde as flechinhas chegam, a gente chama ele de contradomínio. Tá? Então aqui é o contradomínio. Ok? Bom, dentro do contradomínio, a gente tem um subconjunto muito importante ali, que a gente chama de imagem da função. Bom, o que seria imagem? Pense, pessoal, que essa caneta aqui é como se fosse uma lanterna. Se ela é uma lanterna, a partir da luz dela vai partir raios, tá certo? Que vão atingir, vamos supor que eu estou iluminando a parede aqui, ó. Então eu pego a minha lanterna, ilumino a minha parede, aqui nessa parede vai ter uma região que vai estar iluminada, correto? Que vai estar iluminada por essa lanterna. Ou seja, vai ter pontos aqui da parede que vão receber raios de luz. Então a lanterna, né, o fato de iluminar é correspondente a uma função. Ela vai pegar um pontinho ali da luz e vai iluminar, vai atingir um ponto lá da parede. Então é como se a fonte, né, a luzinha ali da lanterna fosse o meu domínio e a parede é meu contradomínio, é onde está chegando, onde eu estou iluminando, onde os raios estão atingindo, tá?
E onde ela ilumina de fato, onde ela realmente chega na parede, não é na parede toda, às vezes pode chegar na parede toda, tá? Precisaria de uma mega lanterna, mas geralmente vai chegar num conjunto menor, né? Esse conjunto formado apenas pelos pontos que são iluminados, os pontos da parede que são iluminados, é chamado de conjunto imagem, realmente essa imagem, tá certo? Então é a mesma coisa aqui. Por exemplo, se eu tenho o domínio formado por esses 4 pontos, eles são associados a esses 3 pontos, se o contradomínio é composto por algum outro ponto aqui, ó, por exemplo, então quer dizer que esses pontos aqui pertencem ao contradomínio, mas não pertencem à imagem. Por quê? Porque ele não recebe o raio de luz, né, ou o raio da função, de algum ponto lá do domínio, tá certo? Então, o conjunto formado pelos pontos que são atingidos, né, pelas flechinhas, né, pelos raios de luz, é chamado de conjunto imagem da minha função f, ok? Então, uma função ela é composta por 3 itens. Primeiro, o domínio, então de onde ela está partindo, né, ela está sendo aplicada em que tipo de elemento, em quais são os elementos que eu vou aplicar a minha função. Segundo, a regra, né, que é a lei, x², x ao cubo, né, é a regra que diz o quê? Como que eu vou associar os elementos do domínio com os elementos do contradomínio. E o terceiro item, o contradomínio. Então é esse trio, né? Então esse trio de informações é que me dá uma função. Então a função é composta por um domínio, uma lei e um contradomínio. Né? Dentro do contradomínio tem a imagem, que aí a gente associa, né, a lanterninha lá, que é os pontos que são atingidos pelos raios de luz. Né? São os pontos que são atingidos pelos raios da função. Né? São esses que vão estar na imagem. Tá? Então só recapitulando esses conceitos de função. Tá bom? Então isso é o que é uma função. Muito bem. Bom, então esse é o objeto de estudo que a gente utiliza lá no cálculo 1 e a gente vai retomar aqui em cálculo 2 também, tá? E o que a gente estuda sobre funções? Qual que é o primeiro tipo de função que a gente estuda lá em cálculo 1? São as funções que... Quem é o domínio dessas funções? É o conjunto dos números reais, que é o conjunto mais simples que a gente tem ali, tá? É o conjunto dos números reais, tá? O intervalo da reta, né? Ou toda a reta. Então são funções que saem da reta, né? Então, pessoal, toda vez que eu falar R, que eu falar reta, que eu falar o conjunto dos números reais, tá? É tudo a mesma coisa. É toda a reta, né? Toda a reta, os números reais ou o R, é tudo a mesma coisa, tá? E aí elas chegam, quem é o contradomínio lá das funções estudadas em cálculo 1? É a reta também. Então ela, para cada número real, ela vai associar um número real, tá? Esse tipo de função que a gente estuda lá em cálculo 1. Então, logaritmo, exponencial, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, polinomiais, né, x², x ao cubo, 1 sobre x, né, 1 sobre x², módulo, né? Então tem muitas funções lá que a gente estuda. Todos esses tipos de funções, né, que pegam um número, né, ou seja, dependem de uma variável. Por quê? Por que uma variável? Porque é um número só que eu estou considerando, só R, tá? Se fosse R2 seria duas variáveis, tá? Porque aí teria o x e o y, tá? Então atentos a isso. E me retorna, né, para cada número real vai me retornar aqui, depois que eu aplico a minha função, um número real. Então volta a ter um número real, tá? Muito bem. Então essas funções aqui que são estudadas no cálculo 1. E o que a gente estuda dessas funções? Bom, além de, claro, estudar domínio, contradomínio, imagem, todas essas partes básicas de funções, a gente estuda alguns itens interessantes, que são limite, né? Então, estudar o limite de uma função quando eu me aproximo de um determinado ponto, para onde essa função vai, né? Através do limite a gente estuda também a continuidade de funções. Então, continuidade.
que mais que a gente estuda de funções também, lá no cálculo 1? Derivada, né? Aí a partir da derivada a gente vê o que? Reta tangente ao gráfico da minha função, né? Outra coisa que a gente estuda também é o que? Gráfico, né? Mas isso até antes, né? Até lá no ensino médio a gente estuda gráfico de função de uma variável, né? E o gráfico ele vai morar onde, né? O gráfico, pessoal, o que eu faço na hora de desenhar o gráfico? Eu faço os valores x e os valores f de x, não é? E desenho aqui. Então eu tenho que coletar ao mesmo tempo os valores do domínio, né, os valores que eu estou aplicando a minha função, e os valores do contradomínio, onde eu estou chegando com a minha função. Tá? Então tem que coletar essas duas informações. Então são duas informações. Então é a informação do domínio e a informação do contradomínio. Então são duas cópias aqui da reta, né? Então é R vezes R, ou seja, R2. Tá? Então é em R2 que mora o gráfico, que é R cartesiano R, né? Que é o plano cartesiano como a gente desenha o gráfico. Né? A gente desenha o gráfico aqui no plano cartesiano, por isso que é dessa forma. Tá? Muito bem. Então, lá no cálculo 1 a gente fala lá de gráficos, limites, continuidade, derivada e integral agora, né? Terminando agora nessa parte que a gente acabou de ver aí de cálculo 2, mas que ainda trabalhava com funções de uma variável, tá bom? Então esses são os principais itens que a gente aborda dentro do cálculo 1, tá? Bom, mas isso tudo para funções que saem da reta na reta. Bom, e agora? Eu não posso dar um passo a mais? Eu não posso evoluir esse estudo? Bom, eu estudei até agora da reta na reta. Mas o que acontece se eu colocar mais uma variável aqui? Colocar, sei lá, um R2 aqui. Ou seja, eu vou ter funções de duas variáveis. Bom, em vez de eu colocar 2 aqui, por que eu não posso colocar 2 aqui? Bom, aí para cada valor real eu vou ter um ponto do plano. Tá? Então, conforme eu vou mudando aqui, eu vou obtendo novas classes de funções. Tá? Novas classes de funções. O que acontece? Bom, então isso aqui é no cálculo 1. Agora aqui no cálculo 2, tá? Bom, deixa eu colocar aqui entre parênteses que vê isso aqui, essa parte também no cálculo 2, no nosso cálculo 2. Tá? Ok, agora o que acontece? Agora eu estou interessado, então em cálculo 2, em estudar não mais funções que saem da reta e chegam na reta. Mas agora eu quero sair, então eu estava aqui com R na reta, né? Então todas essas funções já foram estudadas até agora. Tá? Agora a gente quer evoluir, quer ir para novos espaços. Tá? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, eu posso escolher aumentar tanto no domínio ou no contradomínio. Tá? Então a primeira classe de funções que a gente vai utilizar, que a gente vai estudar, é quando a gente aumenta o contradomínio. Tá? Então, quando a gente coloca 2 aqui, ou funções, quando a gente coloca 3, tá? E assim por diante. Ou funções que quando a gente coloca n. Tá? Então, esse tipo de função aqui, esse tipo de função a gente chama de curva. Tá? São funções a uma variável real e a valores, né, no R2. Tá? Beleza? Aqui, então, quando eu tenho uma função que sai da reta e chega no plano, né, no R2, então R2 é o que a gente chama de plano, R3 é o espaço, né, são 3 coordenadas. Okay? Então, esse tipo de aplicação aqui, esse tipo de função, a gente chama de curva plana. Tá? Então, aqui a gente vai chamar de curva plana. Aqui a gente vai chamar de curva espacial, tá? Que são curvas no espaço. E aqui, curvas no Rn. Tá? Então, essa classe aqui é a classe de curvas.
bom? Que a gente vai começar agora, tá? Nessa aula e um comecinho da próxima aula também, da próxima semana, tá? Vamos ver tudo sobre curvas, tá? Bom, e depois eu poderia, em vez de mudar aqui no contradomínio, mudar o domínio, né? Então eu poderia ter funções da forma R2 para R, ou seja, eu pego pontos do plano e associo um número, tá? Posso ter esse tipo de função. Então é uma função que depende de duas variáveis. Agora não vai ser f de x. Aqui vai ser f de x e y, por exemplo, chegando num outro valor z. Certo? Depois eu poderia ter aqui R3 chegando em R. Então aqui já é uma função que depende de três variáveis, sei lá, x, y, z. E aí chega num outro número aqui que a gente vai chamar, sei lá, de w. Tá? O nome não importa, pessoal. O importante é que aqui eu aumento aqui o número de variáveis, no domínio. Então aqui eu estou saindo do plano e aqui eu estou saindo do espaço, tá? E isso assim por diante, né? Até uma função de n variáveis a valores reais, tá? Beleza? Então essas classes que a gente vai estudar, tá? Então essas classes aqui, essa classe aqui de função de uma variável a valores reais, já foi estudado em cálculo 1 e um pedacinho ali de cálculo 2 até agora. E agora no cálculo 2 a gente vai estudar então funções que saem da reta, né, de uma variável só que agora chegam no plano, no espaço ou no Rn, né, que a gente chama essas funções de curvas. Então são curvas no plano, curvas no espaço ou curvas no Rn, né, para n maior ou igual a 2. Beleza? Então a gente vai fazer isso nessa aula e no começo da aula que vem, tá? E depois, na aula que vem, a gente vai iniciar então o estudo dessas outras funções aqui, que são funções de duas variáveis reais a valores reais, ou três variáveis reais a valores reais, e assim por diante, tá? Beleza? Então essas classes que a gente vai estudar, então é assim que a gente vai começar a analisar daqui para frente. E o que a gente vai querer analisar em cada uma dessas classes? Vamos querer analisar a mesma coisa. Quem é o gráfico, quem é o domínio, o contradomínio, a imagem, o gráfico, o limite, a continuidade, a derivada, a integral, tá? Todos esses itens a gente vai querer analisar também para curvas, como que vai funcionar, e para funções de mais variáveis aqui, tá? Funções de várias variáveis. A gente vai querer analisar esses mesmos itens. Uma função de uma variável real a valores no R2 ou uma curva em R2 é nada mais, nada menos do que uma função. Pessoal, aqui a maioria das curvas são denotadas por letras gregas, tá? Como por exemplo aqui gama. Gama, alfa, beta, tá? Então gama que sai de um conjunto A, que é um subconjunto da reta, né, dos números reais, e chega no R2. Então para cada número real, ela vai associar o quê? Um ponto do plano. Tá? O R2 é o plano. Então vai associar para cada número real um ponto do plano. Tá? Muito bem. E esse conjunto A aqui, pessoal, ele é um intervalo, tá? Ou a união de vários intervalos. Tá? Aqui, por exemplo, a gente desenha um intervalo, o conjunto A, mas poderia ser a união de vários intervalinhos. Beleza? Muito bem. O conjunto, tal conjunto, né, que é o conjunto A aqui, onde a minha função gama, né, está definida, o que é? A gente acabou de ver agora mesmo, né? O que é os pontos aqui de onde sai a minha função? É o que a gente chama de domínio da função, tá? Então tal conjunto é chamado de domínio, tá? Então, domínio de gama, tá? E é denotado por d gama. Então d gama é a notação para domínio, tá? Então no caso aqui o domínio é o conjunto A, é onde a gente está definido, tá? Como que eu faço para descobrir o domínio de uma função se não fala nada? Bom, se não fala nada, então você vê, segundo a lei da minha função, a lei da minha curva, se ela tem problema em algum ponto. Por exemplo, divide por t. Porque aqui, pessoal, geralmente quando a gente está com uma curva, para deixar as variáveis x e y aqui para o plano, aqui a gente vai tomar uma outra variável, não mais x, mas geralmente a gente vai chamar de t.
tá? Para não confundir, deixar as variáveis x e y aqui para o plano, para o contradomínio. E aí aqui no domínio a gente toma a variável t, tá? Então por isso que aqui as funções é gama de t e não mais f de x, né? É uma função dt agora. Tá? Muito bem. Então, pessoal, aqui agora a gente tem então uma função de uma variável. Então para cada t a gente vai ter um ponto aqui do plano, um ponto x e y, tá? Muito bem. E esse aqui vai ser o nosso domínio. Se não fala nada quem é o domínio, né? Então a gente analisa se tem problema ou não. Por exemplo, 1 sobre t. Bom, o t não pode ser zero, porque eu não posso dividir por zero. Raiz de t. Bom, t não pode ser negativo, porque eu não posso ter raiz de um número negativo. Esse tipo de coisa. Logaritmo. ln de t. O t também não pode ser negativo, porque a gente não... nem zero, porque a gente não tem ln de um número negativo, nem um número nulo, tá? Nem zero, tá? Então esse tipo de coisa. A gente analisa onde a função tem problema para descobrir o seu domínio, tá? Se não fala nada. Se fala, então é aquele domínio lá que você vai considerar e beleza. Ok? Muito bem. E aí a gente tem um outro conjunto que a gente chama de conjunto imagem da curva gama, que é exatamente esse daqui, que é o quê? Vai ser exatamente como eu falei lá da lanterna. Vai ser os pontos que vão receber os raios de luz, tá? Então eu vou olhar aqui para o plano e vou ver quais são os pontos daqui do plano que são atingidos por uma flechinha vindo lá do outro lado, tá? Então para cada t dentro do conjunto A aqui, a gente vai ter um ponto. Depois pego outro parâmetro t, eu tenho outro ponto, e assim por diante. Então ele vai descrever aqui realmente o que a gente chama de curva, né? Pode ser uma coisa dessa forma, pode ser um círculo, né? Aqui não tem problema, não é gráfico de função que a gente está trabalhando aqui, então não tem problema se tiver um círculo aqui, tá? Então atenção a isso. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala de gráfico de curva, tá? Então esse aqui é chamado imagem, tá? O conjunto imagem da minha curva, mas também recebe um outro nome que é mais usado, que é o traço da curva. Então, se eu quero, desenhe o traço da curva. Então, o traço da curva é exatamente o conjunto imagem. Você vai encontrar quem são os pontos aqui que são atingidos conforme a gente varia o ponto aqui. Ok? No domínio. Muito bem. Então, esse é o conjunto imagem, ou traço da curva. Bom, onde mora o gráfico de uma curva? Bom, uma curva ela não sai de um subconjunto da reta e chega no R2. O gráfico ele tem que coletar informações dos dois lados, tanto do domínio quanto do contradomínio. O domínio me contribui com um R, tá? Por quê? Porque é um subconjunto de R, me contribui com um R. E o contradomínio me contribui com dois R's. Então tenho um R no domínio, dois R's no contradomínio. Então no total eu tenho 3 R's. Então o gráfico de uma função, né, de uma curva aqui, ele vai morar no R3, tá? Ele vai morar no R3. Então a gente não vai estar interessado em analisar o gráfico de uma curva, tá? Nem no plano, nem no espaço. Por quê? A gente vai estar mais interessado, o que é mais interessante aqui é o traço da curva, ou o conjunto imagem. É isso que a gente vai estar interessado aqui para estudar, ok? Para achar a reta tangente, a essa curva, né? Esse traço nesse ponto, tá? Porque às vezes a gente pode até cometer um abuso, né, de notação, de nomenclatura, falando que esse traço aqui é a própria curva. Então considere essa curva, o que eu estou falando é o traço dessa curva, tá? Que esse aqui é o traço, beleza? Calma que a gente vai ver alguns exemplos agora.